alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Professora, afinal, que nós vamos estudar na aula. Acompanhem comigo. Nós temos aí a aula de número 11 com o objeto de conhecimento. Textualização, tendo em vista as suas condições de produção, as características do gênero em questão, estabelecimento de coesão, adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de edição. E o nosso detalhamento, recursos de diferentes linguagens, verbal, imagens, vídeos e infográficos. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, para nós falarmos aí de elementos que fazem parte da textualização, como nós vimos no objeto de conhecimento, e aí vai depois conduzir para um texto multimodal, eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês e a gente vai relacionar depois com o texto que virá. Você já parou para pensar no que acontece com animais quando a floresta é destruída? Se você é do Amazonas como eu, possivelmente você sabe que aqui nós somos rodeados pela floresta amazônica. Imagine se tudo isso acabasse, como os animais ficariam. Você já parou para pensar nessa possibilidade? Parece até que a gente tem bastante floresta, não é? Mas se a gente começar a pensar na questão do desmatamento e uma série de outras situações que afetam a floresta amazônica, a gente vai se preocupar também com os animais. Para relacionar essa pergunta ao texto, eu quero que vocês acompanhem comigo agora uma série de quadrinhos. Vejam aí comigo. Então, não ao desmatamento da Amazônia. Então, nós temos aí o seguinte texto. Gente, temos um problema sério, estão cortando nossas árvores. Isso é o primeiro quadrinho. Depois nós vamos para o segundo quadrinho. Estão destruindo nossa casa para fazer pasto e plantar soja. E cada vez vai ficando mais difícil encontrar comida. Depois, lá no terceiro quadrinho, nós temos um carinha, com a folha e diz assim: é só um pedacinho da floresta, ninguém vai notar. E ele continua ali, na verdade, um animal do outro lado, dizendo: mas um pedacinho de cada vez vira um buraco enorme. Depois nós temos o quarto quadrinho que diz: precisamos alertar os humanos, vamos fazer barulho nas redes sociais. E, por fim, o último quadrinho diz assim: a floresta pede socorro. E todos nós podemos ouvir, e nós temos aí no finalzinho um salve à Amazônia, não é, gente? Então, perceba aí que nós temos a relação dos animais falando junto com um ser humano, que ali diz assim: é só um pedacinho da floresta aqui, é só um pedacinho que a gente vai desmatar, não é nada demais. Contudo, os animais dizem assim: não é só um pedacinho, e por isso eles pedem socorro. Não sei se vocês perceberam aí a mistura de animais falando por meio das imagens, depois a própria fala, o texto verbal, não é? E uma série de outros elementos que compõem esse texto como um todo. Então a gente vai detalhar agora para depois a gente entender alguns conceitos que fazem parte de um texto, principalmente quando a gente pensa num texto em quadrinho. Eu quero que vocês acompanhem comigo a análise interpretativa. Vejam aí, no primeiro quadrinho nós temos a descrição visual e textual. Então percebam comigo. Animais da floresta reunidos em círculo, em atitude de preocupação, e eles estão conversando ali, gente, temos um problema sério, estão cortando nossas árvores, não é? Vamos continuar. Então, agora vejamos a análise do efeito de sentido. A fala do macaco introduz o conflito, o desmatamento. Se estão cortando as nossas árvores, é porque o desmatamento está acontecendo. Então, veja aí que a fala produz esse sentido. Veja que até mesmo a forma que eles olham um para o outro também introduz esse conflito, tá bom? Vamos continuar. A cena estabelece os animais como protagonistas da narrativa, com características humanas, fala, raciocínio coletivo, o que gera empatia. Então perceba que tudo isso está acontecendo para falar do tema desmatamento, do assunto desmatamento. E a forma que os animais se olham, a composição do cenário, tudo isso colabora para o conflito que está apresentado aí e, consequentemente, gera empatia, ok? Continuando,
A personificação dos animais torna o problema ambiental mais próximo e emocionalmente impactante. O que isso quer dizer? O que é a personificação? É quando eu dou características humanas a coisas ou a animais que não são humanos. Afinal, animais não são seres humanos, coisas, por exemplo, não são seres humanos. Se eu falar a parede tem ouvidos, perceba que eu estou dando uma característica humana a algo que não é humano. E é justamente o que está acontecendo aí. Então, quando eu mobilizo esse recurso, o que acontece? Eu gero uma empatia, porque parece que os animais estão falando como seres humanos. Uma estratégia é a personificação para gerar essa empatia, beleza? Vamos continuar. Então, nós temos aí depois o quadril número 2, que também vai trazer uma descrição visual e textual. Máquinas devastando a floresta e animais reagem, como vocês podem perceber aí. Estão destruindo nossa casa e precisamos fazer algo. Então, veja que as máquinas estão devastando. A cara, inclusive, ali daquele animal está triste, enquanto ele fala que estão basicamente destruindo a casa desse animal aí. Continuando, e qual vai ser o efeito de sentido? O contraste entre natureza e máquina enfatiza a violência do desmatamento. Isso é perceptível, inclusive, pela cara do animal, ok? Vamos continuar. As falas da onça e da arara reforçam as consequências diretas da destruição, perda de habitat e escassez de alimento. Afinal, se vocês, vamos pensar aqui, se alguém chega e destrói a minha casa, o que vai acontecer, gente? Eu vou ter a perda do meu habitat, ou seja, do lugar onde eu vivo, onde eu moro, e, consequentemente, eu não vou ter os alimentos. Por quê? Porque eu armazeno na minha casa, ok? E é justamente isso que acontece com os animais aí. Continuando, cria-se um clima de urgência e injustiça, destacando que os animais são vítimas inocentes de ações humanas, ok? Então, é isso que a gente consegue perceber nesse quadro aí. Vamos continuar com o terceiro quadrinho. Também temos a descrição visual e textual. O humano minimiza o impacto e a tartaruga reflete. É só um pedacinho de terra que a gente vai tirar aqui, não é? Se a gente pensar naquele croma que vocês viram lá no início ou no meio do mato, mas esse mato é tão feio, vamos destruir aqui, é só um pedacinho, não vai fazer diferença. E aí a tartaruga diz, mas um pedacinho de cada vez vira um buraco enorme, né? Então, a cada vez que se faz isso, quando se percebe, já devastou basicamente a floresta inteira, tá bom? Vamos perceber qual é o efeito de sentido aí. A fala do humano mostra a banalização e negligência com o desmatamento. Esse comportamento é basicamente, em palavras muito informais, assim, tô nem aí, o que isso tem a ver comigo, tá? Então, isso que seria a banalização e a negligência com o desmatamento. Afinal, ele disse que é só um pedacinho, não é, gente? Vamos continuar. O pensamento da tartaruga contrapõe com uma metáfora poderosa, revelando que pequenas ações acumuladas têm grande impacto, mas um pedacinho de cada vez vira um buraco enorme. Só lembrando que a metáfora é uma comparação implícita, ou seja, eu comparo situações, eu comparo seres para produzir um efeito de sentido. Se eu digo, por exemplo, a professora Milena é uma flor, que coisa fofa, né? Embora eu não seja uma flor de verdade, eu estou me comparando à flor, ok? Isso de maneira implícita, eu estou dizendo assim, Milena é como uma flor, não é? Então, ao afirmar Milena é uma flor, há produção de metáfora, uma comparação implícita. E é justamente isso que acontece no quadrinho, por isso que está a expressão aí metáfora. E eu estou explicando o que é a metáfora para que vocês possam entender qual é a comparação que a tartaruga faz ao dizer que a cada pedacinho fica um buraco enorme, ok? Vamos continuar. O pensamento da tartaruga contrapõe com uma metáfora poderosa, como eu já bem disse, e isso faz o quê, gente? Traz um contraste, ou seja, provoca no leitor uma reflexão crítica sobre responsabilidades coletivas, ok? Então, quando a tartaruga produz esse discurso, faz com que eu pense aqui do outro lado. É verdade, a cada pedacinho que se faz, depois vira um buraco enorme, né? Vamos continuar com a análise interpretativa do quadrinho 4. Descrição visual e textual. Animais planejam reação, então precisamos alertar os humanos. Vamos fazer barulho nas redes sociais e salve
a Amazônia. Inclusive, né, como se realmente fossem os seres humanos falando, porque a gente faz isso, não é? Ah, vou postar nas redes sociais para gerar ali, né, a questão da polêmica. E é justamente isso que os animais estão tentando fazer. Vamos ver o efeito de sentido disso. Os animais tomam iniciativa simbolizando o grito por socorro da natureza. Quando eles falam aí, vamos fazer barulho, eles estão simbolizando o grito, não é? E depois eles dizem ali, ó, salve a Amazônia. Vamos continuar? A proposta de usar redes sociais aproxima o discurso do público contemporâneo, reafirmando o papel ativo da sociedade. Se a gente pensar hoje, basicamente, as pessoas postam tudo nas redes sociais. Então, quando eu falo, vamos colocar aí nas redes sociais, vamos alertar por meio das redes sociais, eu estou aí tentando me aproximar do público atual, que é o público que ama redes sociais. E reafirmando o papel ativo da sociedade. Afinal, postar nas redes sociais, principalmente quando se fala de uma causa, também é ter um papel ativo, né, em relação às causas sociais. Continuando. E aí nós temos o humor sutil do tamanduá e do macaco, que vai gerar o que, gente? A leveza, não é? Sem tirar a seriedade da mensagem. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ali no final eles levantam os braços, né? Dizem assim, ah, salve a Amazônia, rindo. Mas, ó, veja que é um humor sutil. Não é que eles estão rindo de fato, eles estão sendo até um pouquinho irônicos. Olha, a gente está rindo aqui, mas a gente não está tirando a seriedade da mensagem, ok? Por isso que existe essa questão do humor sutil. E ao fazer isso, por meio de afirmar que vão fazer ali com as redes sociais, reafirma-se o papel ativo aí da sociedade, ok? Vamos então para o próximo quadrinho, que é o quadrinho 5. Também nós temos uma descrição visual e textual. Humanos erguem cartaz e animais sorriem ao fundo, ok? Vamos ver agora o efeito de sentido que nós temos em relação a esse quadrinho. Nós temos aí o cartaz, que é um símbolo de mobilização social e esperança. Ao fazer ali o levantamento do cartaz, eu estou me mobilizando, fazendo com que todo mundo tome essa causa também. E automaticamente vai se produzir aí uma esperança de que pode, aí, por meio disso, fazer uma mudança em relação ao pensamento do desmatamento, ok? De que não pode ali haver o desmatamento da forma como está acontecendo. Vamos continuar. A presença dos animais sorrindo sugere que a união entre humanos e natureza é possível, não é, gente? Então é possível que a gente conviva sem fazer aí com que os animais sofram, tá bom? Então é isso que diz basicamente o último quadrinho. Vamos continuar? A frase do narrador, a floresta pede socorro e todos nós podemos ouvir, isso aí atua como um apelo direto ao leitor, ou seja, você que está lendo junto comigo é chamado também a ter essa ousadia, digamos assim, de dizer vamos salvar a Amazônia, vamos fazer parte disso aí. Encerrando com uma mensagem de consciência e ação coletiva, ok? Então nós tivemos aí a mistura da linguagem verbal com a não verbal em relação ao tema que é desmatamento. E aí a gente tem essa produção de sentido, a gente foi interpretando cada um dos quadros para que vocês pudessem perceber a relação entre a imagem e a fala ali, né, a escrita, que está a fala por meio da escrita, não é? Então, o gênero textual tirinha é um exemplo de contexto que apresenta uma linguagem mista. Mas a verdade é, o que seria linguagem? Eu quero que vocês acompanhem comigo agora o conceito de linguagem para depois nós fazermos a relação com os quadrinhos. Vejam aí. A linguagem é um sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Então, vamos só entender aqui um pouquinho o que é a linguagem e depois a gente vai passar para os próximos tópicos. A linguagem é o que? A comunicação humana. Se eu falo assim, ei, silêncio, a minha fala comunicou algo. Então, comunicação, portanto, linguagem. Não vou falar nada agora, só vou fazer um sinal. Não falei nada, apenas fiz um sinal, seria linguagem não verbal. Produziu comunicação, portanto, é linguagem. Se tivesse um cartaz aqui com um símbolo, não é? Riscando o cigarro, por exemplo, não há nenhuma palavra, apenas tal símbolo. Também é o que? Linguagem, porque eu estou produzindo, eu estou comunicando. Então, a linguagem é isso.
Mas vamos entender alguns conceitos a respeito da linguagem. Eu quero que vocês acompanhem comigo e aí a gente vai responder a pergunta. Dependendo do contexto social em que a linguagem é produzida, o falante pode usar a linguagem formal e informal. A gente vai entender agora a diferença entre as duas. Acompanhem comigo. A linguagem formal é produzida em situações que exigem o uso da linguagem padrão, conhecida também como norma culta, muito utilizada em reuniões e apresentações de trabalho, por exemplo. A gente vai ver agora um texto que apresenta essa linguagem formal. Amazônia em risco. O desmatamento da Amazônia representa uma grave ameaça ao equilíbrio ambiental global, comprometendo a biodiversidade, os recursos hídricos e o clima do planeta. Continuando, a floresta amazônica desempenha um papel fundamental na regulação do ciclo das chuvas, na captura de carbono e na preservação de inúmeras espécies endêmicas. Portanto, é imperativo adotar políticas públicas eficazes, promover a fiscalização rigorosa das atividades ilegais e incentivar práticas sustentáveis de uso da terra. Por fim, nós temos dizer não ao desmatamento da Amazônia e afirmar o compromisso com a vida, com o futuro das próximas gerações e com a integridade dos ecossistemas terrestres. Então, vamos só entender o que seria a linguagem formal. Não sei se vocês perceberam, algumas palavras parecem até assim difíceis. Nossa, eu não entendi essa palavra. Justamente porque o texto formal tem essa rigorosidade. Ele tem essa preocupação de tornar o texto mais pensado, mais trabalhado. Possivelmente, quando você vai falar com o professor, você fala, professor, você pode me ajudar nisso? Mas se você for falar, por exemplo, com um colega, você vai dizer, e aí, mano? É uma linguagem mais solta, ok? É o que a gente vai ver já já com a linguagem informal. Então, o texto apresentado é uma linguagem formal, porque o texto é mais pensado, é trabalhado, traz-se a norma padrão para o texto, beleza? Agora vamos ver a linguagem informal. Então nós temos aí o conceito, usada quando existe intimidade entre os falantes. Então eu até dei um exemplo há pouco. E aí, mano? Isso mostra intimidade, não é? Recorrendo a expressões coloquiais. E para a gente entender melhor a relação do que seria de fato a linguagem informal com essas ideias apresentadas, eu quero que vocês acompanhem um vídeo comigo. Ah, moço, a gente que vive aqui vê a floresta mudando todo dia. Antes era só verde, bicho cantando, rio cheio de peixe, era uma paz só. Agora tem trator passando, árvore caindo e o calor aumentando. O mato tá sumindo, os bichos estão correndo e a água do rio já não é mais como antes. Se continuar assim, nem nós nem nossos filhos vão poder viver direito nesse pedaço do mundo que Deus deu pra gente cuidar. A floresta tá pedindo socorro, moço. E tem gente que finge que não ouve. Perceberam aí que a pessoa, ao falar, traz expressões que são muito do dia a dia, e a gente, moço, na verdade o moço é até um pouco formal, mas quando ele diz a gente, e outras expressões que ele traz aí, são muito da linguagem formal, é como se eu estivesse ali numa intimidade com quem eu estou falando. A gente não pensa muito, a gente só fala, a gente só escreve. Não tem essa questão da preocupação com a norma padrão. Peraí que eu vou escrever tudo direitinho para que não ocorra nenhum erro. Aí coloca a palavra erro de português, ok? Então a gente tem essa linguagem mais solta. Eu quero que vocês acompanhem detalhadamente agora comigo através do texto. Vejam aí. Olha, moço, a gente que vive aqui vê a floresta mudando todo dia. Esse a gente é da linguagem informal segundo a gramática, ok? Antes era só verde, bicho cantando, rio cheio de peixe. Veja, que é uma fala muito solta, muito leve, sem essa preocupação com a formalidade de fato. Agora tem trator passando, árvores caindo e o calor aumentando, não é? Se continuar assim, nem nós, nem nossos filhos vão poder viver direito nesse pedaço. Em vez de falar, por exemplo, local, nesse espaço, a gente fala pedaço, não é? De mundo que Deus deu para a gente cuidar. Tem até um pra que é informal, se a gente pensar na formalidade, teria que ser o para, não é?
e coloca ali Deus, por exemplo, né, falando como se Deus fosse esse ser com quem ali ele tem intimidade também. Então, perceba que é uma linguagem menos, entre aspas, pensada, tá bom? Vamos agora ver a classificação, ou seja, os tipos de linguagem. Então, nós temos aí a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem híbrida. Se a gente pensar lá na pergunta que eu deixei antes de falar ali os conceitos de linguagem formal e informal, eu perguntei, a tirinha é que tipo de linguagem? Será que é uma linguagem não verbal? Eu expliquei um pouquinho o que seria o não verbal. Eu não falo nada, só há ali, digamos, sinais, signos que se voltam para elementos que não têm a escrita ou a fala. Se a gente pensar, também temos a linguagem verbal, que é a fala e a escrita, e nós temos a linguagem mista ou híbrida, que é a mistura dos dois. Afinal, o gênero tirinha utiliza qual tipo de linguagem? Vai ficar essa pergunta, a gente vai detalhar os conceitos e depois eu pergunto novamente. Vamos lá com a linguagem verbal. Então, é aquela formada por palavras, seja na escrita ou na fala. Na linguagem do cotidiano, por exemplo, o ser humano faz muito uso da linguagem verbal para se comunicar. Inclusive, agora, neste instante, eu estou fazendo o quê, gente? O uso da linguagem verbal. Porque ao falar aqui, ao explicar, eu estou usando a minha fala, linguagem verbal. Mas claro que, ao mesmo tempo, as minhas mãos estão falando aqui também, não é? Seria a linguagem não verbal. Vamos ver aqui onde, né, em que elementos, em que gêneros eu posso encontrar a linguagem verbal. Vejam aí comigo. Então, nós temos aí o diálogo, o livro, a carta e a palestra, que são gêneros que apresentam a linguagem verbal, seja a fala, seja a escrita, tá bom? Vejamos agora o conceito de linguagem não verbal. É o tipo de linguagem que não contém palavras, mas possui recursos visuais, ou seja, a escrita não vai aparecer, a fala não vai aparecer, apenas os recursos visuais vão falar por si mesmos. Vejam aí comigo o exemplo. Então, nós temos ali, ó, vários elementos que estão sendo riscados. Então, quando vocês andam por aí, possivelmente vocês já viram isso na rua, não é? Nós temos ali, por exemplo, o cachorro riscado. Aí você vai dizer que aqui é proibido, né, o cachorro andar, por exemplo. Não falei nada, não escrevi nada, mas automaticamente, pela convenção social, o símbolo por si só já comunica. Nós também temos ali a questão do sinal verde, amarelo, não é? E vermelho, que por si só não há nada escrito, não há nada falado, já comunica, assim como nossas expressões e um quadro também que ficou muito famoso aí, que é um pezão, não é? E aí, se você procurar, você depois vai entender o porquê que a Tarsila de Amaral fez, né, esse C com um pezão. Veja aí que esses elementos não estão com nada escrito, com nada falado, eles já falam por si mesmos. Então, é a linguagem não verbal, tá bom? Agora, nós vamos ter a linguagem mista ou híbrida, que diz o seguinte. Linguagem mista é o uso da linguagem verbal e não verbal simultaneamente, não é, gente? Então, agora, a gente vai voltar para o exemplo da tirinha. Eu quero que vocês vejam aí comigo. E aí, a gente vai fazer a leitura para que vocês acompanhem comigo, ó. Veja que no primeiro quadro nós temos os animais, na verdade, não é? O cenário, mas existe uma fala. Gente, temos um problema sério. Estão cortando nossas árvores. Veja que há o recurso não verbal, que são as imagens aí, e há o recurso verbal, que é a escrita, que está sendo falada aí, né? Se a gente pensar nesse contexto. A gente fala aqui no sentido de fala, meu povo, mas claro que aí no gênero está como escrita, não é? Depois continua, estão destruindo nossa casa para fazer pasto e plantar soja. E cada vez vai ficando mais difícil encontrar comida. Veja que o cenário está apresentando a devastação mesmo do ambiente, não é? Seria um recurso visual, mas também nós temos o recurso aí verbal, que é a escrita, que são as falas dos animais. Depois, continuando, é só um pedacinho da floresta, ninguém vai notar, mas um pedacinho de cada vez vira um buraco enorme. Perceba que, mais uma vez, nós temos os recursos visuais, a tartaruga com aquele olhar abatido, e do outro lado nós temos um homem sério, como
se ele não se importasse com a situação. Então, nós temos esses recursos visuais, mas também a escrita aí. Depois nós temos, precisamos alertar os humanos, vamos fazer barulho nas redes sociais. Nós temos o recurso verbal, mas também nós temos o recurso não verbal. E por fim, a floresta pede socorro e todos nós podemos ouvir, salve a Amazônia. Aí nós temos mãos levantadas e uma série de elementos que apresentam a linguagem não verbal, ok? As expressões dos animais, enfim, então há essa mistura aí da linguagem, o quê? Verbal com a não verbal, e vai produzir a linguagem híbrida. Então a gente precisa separar as coisas, a gente vai fazer isso por meio da recapitulação agora. Então acompanhem comigo. Então nós temos aí primeiramente a linguagem. O que é a linguagem? Então eu quero que vocês foquem aqui em mim, que eu vou explicar novamente o que é a linguagem. Linguagem é tudo aquilo que comunica. Bati palma, isso aqui pode representar, por exemplo, uma alegria. Ai, meu Deus, eu recebi algo, não é? Então, veja, eu estou comunicando. Ao falar aqui, eu estou comunicando. Então, tudo que produz comunicação é linguagem, beleza? Só que dependendo do contexto, dependendo de onde eu estou e dependendo com quem eu falo, eu vou ter a linguagem formal, vamos ver lá, ou a linguagem informal. Eu quero que vocês vejam aí no cenário comigo da recapitulação. Então, vejam aí que a classificação tem formal e informal, né? Formal e informal. Formal, eu vou ter o texto mais trabalhado, mais pensado, e no informal não, eu vou deixar esse texto, entre aspas, mais relaxado. Eu não vou ter a preocupação com a norma padrão. Então, só para vocês recapitularem aqui comigo, foquem aqui em mim agora. Foca a professora Milena. Linguagem formal, eu vou pensar esse texto, ele vai ser mais trabalhado, eu vou me preocupar com a norma padrão. Então, por exemplo, se eu for a um local com as minhas amigas, será que eu vou falar vossas senhorias desejam um refrigerante? Possivelmente não, né? Essa linguagem formal é para um outro contexto. Agora, se eu estiver ali com as minhas amigas de fato, como eu já bem disse, eu vou usar a linguagem informal. E aí, mana, tudo bom? Não sei o quê, desce uma aí ou faz isso, não é assim que se fala? Pois bem, essa linguagem informal, beleza? Vamos continuar, nós temos outras classificações a respeito da linguagem, que são aí os tipos de linguagem. Nós temos a linguagem verbal, isso eu já expliquei, passei basicamente os últimos minutos da aula explicando a respeito do verbal, da linguagem não verbal e a linguagem híbrida, também chamada de mista. Beleza, gente? Então, vocês viram nesta aula sobre os tipos de linguagem, não é? E a classificação ali de linguagem formal e informal, e aplicamos isso no gênero tirinha. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e eu fico por aqui.